Uma proposta imperdível, irrecusável, vai chegar para você poder dizer sim para alguém que você há muito tempo tem orado. É o seu amado batendo na porta do coração, chegando com flores, rosas e com muito amor a poder oferecer para você. Está chegando o momento de você estar junto dessa pessoa que você tanto busca, dessa pessoa que você tanto quer. Vai ser alguém um pouco diferente do que você está acostumada de ver. Vai chegar alguém com um certo mistério em volta, porque ele tem um coração muito parecido com o coração do Senhor, porque ele é compromissado com a verdade. Ele é compromissado com a verdade, escuta, e com isso ele tratará você com todo amor, carinho e respeito, sendo honesto, sendo fiel, sendo justo e sendo muito generoso para contigo. Ele tem sim um certo mistério, porque às vezes é muito quieto, mas consegue arrancar sorriso dos teus lábios, fazendo você descontrair até em ocasiões difíceis de serem administradas. Ele trará recursos para a sua vida. Ele trará ajuda para você. Ele vai fazer você acreditar que um novo amor pode brotar no coração de quem busca a Deus com excelência. Ele vai te oferecer uma proposta que vai fazer os seus olhos encherem de lágrimas, porém, lágrimas de alegria e não de tristeza. Ele é capaz de se doar, se entregar para te proteger, para te ajudar e para te abençoar. Eu estou profetizando, minha filha. Está chegando o dia desse encontro, do grande encontro com o verdadeiro amor de toda a sua vida. E depois que chegar essa pessoa, você vai entender o porquê não deu certo lá atrás com alguém que você tanto quis, mas acabou machucando, ferindo, magoando e até descartando. Você vai ver que quando Deus tem o melhor para o seu coração, Ele permite que algumas pessoas vão embora e até perdas venham a acontecer para você focar naquele presente que Ele está enviando na sua direção. É na sua direção. Ele vai chegar até você. Pode se preparando, se arrumando, se vestindo bem, se perfumando, cuidando dos cabelos, fazendo aquela escova, dando aquele brilho no rosto, batom. Pode se preparar. Ah, pastor, pode, não pode? Ei, não seja religiosa, pode. Você pode se arrumar e deve se arrumar para que ele chegue. Você não quer alguém bem arrumado também? Alguém bem vestido? Principalmente bem arrumado por dentro? Pega aí! Ele vai ser bem arrumado por dentro. Vou traduzir. Uma pessoa estruturada e não desequilibrada. Uma pessoa que mantém ponderação em situações extremas. É alguém bem estruturado, bem condicionado, que estará ao seu lado para te fazer mulher feliz e abençoada mais do que você é. Não é possível. Quem está pegando? Você acredita na profecia? Se você não acredita, tudo bem, mas você solteira, escuta. Você divorciada, escuta. Você viúva, você vai viver um novo amor, porque se tu tem buscado, o Senhor é capaz de te dar, porque você não nasceu para viver só. Mas pastor, e o tempo da solidão? É um tempo de preparo. Já ensinei, já falei e repito, um tempo de preparo, que é a fase principal para você poder ser preparada. E quando tu estiver pronta, aí sim, Ele une, promovendo um grande encontro. Aí você entra nessa campanha, aí Deus te presenteia com essa grande bênção.
Vai pegando. Vai pegando e vai glorificando, ovelha. Ê, Jesus do céu. Oh, Deus não me colocou aqui à toa, irmã. Deus me colocou aqui com um propósito. E você sabe disso. Deus me colocou aqui para falar algumas coisas que Ele quer entregar para você. Mas você precisa entender que com o coração fechado, você não consegue compreender, não consegue entender e nem consegue receber. Abra seu coração para essa revelação. Abra seu coração para essa revelação. Pela terceira vez, abra o seu coração para essa revelação e receba a profecia na sua vida. Olha, um homem misterioso, porque tem mistérios imbuídos dentro dele, que só serão revelados quando chegar no dia da intimidade. É bom, isso é muito bom. Fica calma. Esse homem tem certos mistérios porque é reservado. Alguém está pedindo a Deus um homem reservado, pacato, na dele, que te faça alegre, que te faça feliz. Cadê você aqui? Coloca aqui nos comentários, cadê você? Tá chegando esse homem. Eu vejo uma solicitação de amizade chegando lá no seu perfil. Eu vejo alguém te seguindo. Eu vejo alguém deixando um like na sua foto, deixando um coração, deixando um joinha. Esse que você está dando aqui vai chegar lá de alguém preparado para a sua vida. Oh, deixou o like? Então deixa, que é o momento... Oh, minha filha, não deixa passar, não. Oh, não deixa. Tá chegando, irmã. Tá chegando. Vai ter uma solicitação de amizade. Alguém vai te seguir. Alguém vai vasculhar seu perfil. E depois que vai vasculhar seu perfil virtual, vai ver o seu perfil natural como você é. E vai ficar mexido. Você acredita em profecia? Então recebe. Vai ficar mexido. Mesmo sendo ele reservado, ele é descontraído. Eu estou vendo. Deus está falando aqui comigo. Ele vai ser alguém muito amoroso, que vai querer estar contigo para proporcionar momentos inesquecíveis ao seu lado. Ele não vai te passar para trás, ele vai caminhar ao seu lado. Ao seu lado, ele vai caminhar com você. Sabe o que vai te fazer ter essa promessa? É você participar dessa campanha. Ai, pastor, tem que participar? Não, você não é obrigada. Mas se você se dispor a participar, Deus está vendo que você quer entrar nesse grande encontro. Tem momentos na vida, minha filha, que Deus condiciona certas bênçãos. Que é isso, pastor? Isso não é bíblico? É bíblico. É bíblico e é muito importante. Tem bênçãos que não são condicionadas a nada. Você chama elas de misericórdia, que é aquilo que a gente recebe até sem merecer. Mas tem bênçãos, minha filha, que a gente recebe se fizermos algo que Deus está falando. Vou lhe provar. Se você se unir ao amado enviado por Deus, seu casamento vai ser uma bênção. Agora, se você se unir a alguém que Deus reprova e não aprova para a sua vida, só vai trazer problema para você e para sua casa. E quem sofre é a família. Vou lhe provar agora na Bíblia, porque tem gente que fala, não, isso não é possível, esse pastor está falando heresia. Não é. Gênesis 28, Isaac vai chamar Jacó e vai dizer, meu filho, eu vou te abençoar, porém, somente se você se casar com a filha, uma das filhas do seu tio Labão. Não se case com nenhuma mulher de Canaã. Dava para entender? Pois é. Mas essa bênção só iria acontecer se ele obedecesse. Agora eu vou revelar o que está por trás. Porque, pastor, qual é a razão? Fundamenta. Tem coisas que não tem fundamento, ou você acredita ou não. Mas essa até tem. Tem que estudar muito para você entender isso.
E eu vou trazer mastigado. Pega a revelação que é profunda. Se ele casasse com alguém de Canaã, ele teria que ficar lá. E ele estava sendo perseguido pelo ódio do seu próprio irmão Esaú, porque ele tinha trapaceado o irmão. Tinha passado o irmão para trás. Seu irmão queria matá-lo. Então seu pai, na intenção, na iminência de protegê-lo, ele fala, de Canaã não se case com ninguém. Tinha outras razões? Tinha outras razões, sim. Mas eu vou destacar essa, que estava protegendo a vida dele. Tem pessoas que, se ficarem na sua vida, você está desprotegida. Você está vulnerável. Então Deus, às vezes, condiciona certas bênçãos para que a vitória seja grande, plena, absoluta. Então entra nessa campanha e deixa Deus fazer a parte dele, a sua entrar, crer, exercer, plantar, semear e acreditar. Não é obrigada, não é obrigado. Eu estou falando para você que está solteira, separada, divorciada, viúva, escute. Você pode recomeçar. Ah, mas e fulano? Fulano não te sustenta, não te banca, não te salva. Você pode ter o direito de recomeçar. Se tu se preocupa muito com a vontade dos outros, com os pensamentos dos outros, você deixa de viver os pensamentos divinos. E é Deus que sabe que pensamentos têm a nosso respeito. Jeremias 17:9. É Ele que sabe, o Senhor. Se Deus já fundamentou o pensamento, já tem um pensamento formado sobre você, sobre mim, sobre eu, por que eu vou me preocupar com o que os outros estão pensando? Esses outros te sustentam? Esses outros fazem um pix para sua cesta básica? Esses outros pagam uma conta quando você aperta, quando você extrapola nos cartões, quando você cede, quando você não tem recurso? Não! Então não se preocupe. É por isso que às vezes é melhor ficar só, para Deus preparar, te condicionar, te deixar pronta para o dia do encontro, do grande encontro. Eita, forte. Se inscreva no canal, esse canal não chegou à toa. Esse canal é de Deus para sua vida. Clica no sino e ative todas as notificações. Tá descendo forte o mistério, eu vou entregar tudo. Vem mais para perto do seu pastor, vem cá. Vou ficar mais pertinho de você. Você vai ter que abrir mão de certas amizades, porque não vai te fazer bem. Porque tem amiga, tem amigo, que fala um montão de asneira, sem fundamento, sem pensar no que está dizendo e sem se preocupar se está te ferindo. Então você tem que sair fora desse tipo de gente, desse tipo de pessoa. A bênção para ele estava condicionada à obediência. Não se case com ninguém de Canaã. E Deus está falando para alguém aqui. Pastor, mas Canaã não é terra prometida. Ele estava livrando o filho da morte, de relacionamentos que não seriam duradouros, relacionamentos sofridos. Então a ordem é específica. Se apronte e vá para a Mesopotâmia. Uma viagem longa, que teria pelo caminho um grande deserto. Se ele quisesse o mais fácil, o mais óbvio, ou até o mais bonito, porque as mulheres de Canaã eram muito belas, muito bonitas. Sim, eram lindas. Era. Se ele quisesse o mais fácil, o mais bonito, e não aceitasse aquele deserto, queria preparar ele, fazer ele ser homem, tem gente que tem que passar pro deserto para ser homem. Tem muito menino, crente menino, que tem que passar pelo deserto para aprender a ser homem. Fiquei com raiva, pastor. Filha, se isso acontece comigo, se isso acontece com o próximo, não tem demérito nenhum. Deserto deixa o homem mais homem e deixa a mulher mais mulher. Tá pegando? Porque o deserto não é uma escola apenas. É um nível avançado de ensino. E é um nível mais que superior, é divino. Pega aí que tá forte. Você tem que botar a mão na sua cabeça às vezes e parar de agir por impulso, parar de agir por emoção. Você tem que refletir um pouco mais sobre certos procedimentos e determinadas condutas.
Tem pessoas que você vai ter que se livrar, porque está amarrando sua vida, está empacando, está travando. Tem gente que chega, e chega bem intencionado, mas a vida trava. Você já percebeu isso? Você já sentiu isso? Eu sei que em algum momento você sentiu. Se você não tiver força para se livrar desse tipo de gente, a força negativa dessas pessoas acaba livrando você da bênção. Tá bom hoje, né? Eita, Jesus! Dá um glória aí, minha filha. Deixa o like nesse vídeo. Compartilha essa live. Faça esse vídeo girar, essa live girar, isso rodar, essa engrenagem rodar. Dá o destravar, dá o like, compartilha, manda em 15 grupos. Deus vai lhe abençoar. Estou profetizando assim seja na sua vida. Oh, meu Deus do céu. Então, papai, eu só vou receber a minha amada, aquela que eu vou ser feliz, se eu for para a cidade da Mesopotâmia, especificamente lá, na casa do seu avô, Betuel. Peraí, Betuel? Mas tem um deserto ali, papai, que é difícil. É por esse caminho que eu quero que você vá. Pelo caminho mais difícil. Porque o caminho mais fácil, às vezes, destrói guerreiros que nasceram para vencer. Não vai ser fácil, não. Quem falou lá atrás para você que seria fácil, mentiu para você, te enganou. Aqui eu falo que é difícil. Ser cristão é difícil, mas é totalmente possível. A questão é que tem muitos covardes hoje que querem as coisas mais fáceis, querem atalhos, que não levam para o caminho correto, certo, da verdade e da justiça. Pelo contrário, atalhos podem levar à perdição. É um prazer maior, é um atalho. É um pulo do gato, a traição é um atalho. Tá entendendo agora? Fica ligado para você poder entender. Por isso que eu recomendo assistir o vídeo 2 vezes. E o beneficiado maior é quem? É você que assiste 2 vezes. Atalho não foi feito para você. Você nasceu para trilhar os caminhos mais difíceis. As vitórias vão ser mais saborosas, serão melhores. As bênçãos serão incríveis, infinitamente superiores. Vê o versículo 1 de Gênesis 28. Não se case com nenhuma moça daqui. Ei, não quero que você se case com nenhuma moça daqui, de Canaã. É crente, mas não. Na ocasião de Jacó, que já estava sendo perseguido por seu irmão Esaú, que tinha ódio dele, queria fulminá-lo, acabar, matá-lo, ele tinha que fazer aquilo rápido. Agora olha o que acontece, é uma bênção condicionada. Agora vai vir a bênção para ele, porque ele está ouvindo e não está reclamando. Pega aí que é forte. Ele está ouvindo e não está reclamando. Acredite, tem gente que ouve a live, assiste e... Essa bênção foi condicionada à obediência. Primeira obediência, sair da terra que estava, do conforto, do lar gostoso que ele vivia, debaixo da asa da mamãe, para poder viver a vida dele. Primeiro caminho, deserto. Um caminho mais difícil ele iria trilhar para poder chegar até seu avô Betuel. Jacó teria que ir para Mesopotâmia e não casar com mulher da cidade de Canaã, da região de Canaã. E agora o pai dele esmiuça. Isaac vai dizer, filho, conhece Labão? Ih, papai, Labão. Prova pura. É aquele moço difícil de lidar, papai. É para lá mesmo que você vai ter que ir. Conviver com uma pessoa difícil de lidar para você aprender a conquistar. Porque quando o pai dele mandou ele para lá casar, não estava de mão beijada, não. Ele ia ter que conquistar o coração da amada. E primeiro tinha que conquistar o coração do pai dela. Ih, pega aí! Pegou? Ele vai ter que conquistar o coração do pai. E vai ter que pagar para ter a amada. Coisa do tempo épico. Mas era assim que funcionava. Mas tem mensagem para essa realidade. Jacó está ouvindo seu pai Isaac. Isaac deu para ele uma direção extremamente complexa, ou seja, dificílima.
situação delicada, porque ele iria conviver com seu tio, que era uma pessoa difícil de lidar. O nome já aparece que identifica o moço no nosso português. Labão, um homem com uma grande lábia. Oh, você vai entender o porquê. Calma, tese do pastor, você vai entender que tem fundamento. Então, Isaac está falando e Jacó está ouvindo. Porque toda vez que o pai fala, nós devemos nos calar e ouvir o que ele diz. Pega aí. Oh, tá muito forte. Já deixou o like? Já compartilhou? Manda nos 15 grupos. Manda aqui, bota nos stories do Zap, do Face. Filha, essa campanha é mega abençoada. Extremamente abençoada. E tem notícia boa chegando. Deus falou comigo aqui agora. Deus está libertando alguém do remédio. Porque Ele está dando a cura nesse momento que eu liberei a palavra profética. Receba a cura em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Deus está libertando do remédio, remédio que atinge o estômago, que atinge o emocional, psicológico, que atinge dores, até neuropática. Deus está curando em nome de Jesus. Receba, é pela fé, receba. Ai, Jesus! Oh! O filho está ouvindo o pai falar. É difícil, ele deve pensar. Mas se o pai quer, eu vou. O filho não diz não, o filho não diz nada, porque o filho está ouvindo. Então, já que o pai vê que o filho está ouvindo sem resmungar, ele vai profetizar a bênção, declarar a bênção. Ele declara a bênção. E está no versículo 3 em diante. Depois de fazer tudo isso, olha o que o pai fala para ele, o abençoando. Porque se ele dissesse não, não teria bênção. É uma bênção condicionada. A obediência a algo específico. Não se case com alguém daqui, mas sim com alguém de lá. Vá por um deserto extremamente difícil. Conviva com uma pessoa difícil. Conquiste o coração da amada. Ai, Jesus, parece prova pura, mas é assim que fica melhor a bênção. É assim que é melhor. E chegando lá, conquistando, paga por ela. Tudo isso ia acontecer na vida dele. Tudo isso. E muito mais. Para você poder ter o direito de tê-la. Só que lá ele vai experimentar do próprio veneno. Como assim, pastor? Essa revelação não entrega agora, não. Essa revelação é mais pro finalzinho da campanha. E nós já estamos chegando perto, né, ovelha? É no final do mês? Pega aí. Agora o pai abençoa e diz que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, olha o que o pai diz para o filho, que o Deus de Abraão o abençoe e lhes dê muitos descendentes. Isso era uma bênção muito grande para alguém que vivia numa região um pouco difícil. E ele iria para outra região mais difícil ainda. Mas como queria multiplicar se nem casado ele era? É aí que entra a fé. Essa bênção estava condicionada. É você escutar tanta coisa boa que Deus fala, ver tanta gente sendo abençoada na sua frente e você permanecer firme. Firme na fé. Você está entendendo que não é o tempo de Deus para você, mas você respeita o processo do tempo e você trilha no caminho certo e insiste nessa jornada árdua, aí Deus vai lá e fala, aprovada, prepara para receber, porque está pronta. Quem está pegando esse manto? Quem está pegando esse mistério? Oh, Jesus do céu! Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes para que de você saiam muitas nações. Um homem que passou a perna no irmão recebe uma bênção dessa? Mas teria que obedecer à voz do Pai. Porque toda vez que você obedecer à voz do Pai, tudo de melhor acontece na sua vida. Toda vez que você rejeitar a voz do Pai,
sofrimentos desnecessários e tribulações totalmente desnecessárias você poderá viver. Por isso é melhor obedecer do que sacrificar. Não é possível. Tem gente que não está entendendo, tem gente que não está pegando. Ô, meu Jesus do céu, pega. Pega. Vai, recebe. Ô, Jesus. Versículo 4 de Gênesis 28, que ele, olha o que ele fala aqui, o Pai, que ele abençoe você e os seus descendentes como abençoou Abraão. Muitos queriam a bênção de Abraão, inclusive esse homem que estava ouvindo, Jacó. Ele lutou, até enganou o próprio pai, Isaac, o próprio irmão Esaú, para poder ter essa bênção. E não seria agora que ele iria negá-la, desobedecendo. Porque chegou o momento dele receber algo que ele muito queria. E foi pelo caminho muito difícil. Não foge dos caminhos difíceis, não. Não foge dos desafios, não. Se você fugir dos desafios, alguém vai entrar nessa jornada desafiadora e vai obter o troféu que ela tem a oferecer, porque foi até o final. Você tem que ir até o final, você não pode começar algo e parar. Você não pode ver as pessoas sendo abençoadas e você, eu tô tristinha porque ela foi e eu não fui. Filha, tudo tem um tempo. Meu filho, tudo tem um tempo. E se você respeita esse processo do tempo, porque somos temporais, Deus não, Deus é atemporal. O tempo ele criou para mim e para você. Comedor de arroz, feijão e angu. Ele não se cansa, ele não dorme, ele não fadiga, ele não se estressa. Não, é Deus. Nós falamos muito do amor de Deus, mas existe a ira de Deus também. Tempo é para o pastor e para você. Manhã, tarde, noite, madrugada, tempo de descansar, tempo de trabalhar, tempo de recuar, tempo de avançar, há tempo para tudo. Eclesiastes não falou isso? Não fala isso? Agora é tempo de que, você não sabe? Você não sabe mesmo? É tempo de você viver o grande encontro. Então entra nessa campanha que vai ser com grande e verdadeiro amor da sua vida. E você que é casada, filha, o casamento tá capengando. Entra na campanha e Deus restitui, restaura e faz você viver também a glória da segunda casa com esse homem que você busca pela conversão verdadeira, pela mudança genuína. Uma das piores coisas que eu estou vendo acontecer aqui na vida de algumas pessoas é familiares darem pitaco, até de forma indireta. Fala uma crítica construtiva. Ei, para! Essa pessoa que está criticando você já construiu algo na vida? Tem um relacionamento ilibado para poder abençoar você? Um relacionamento construtivo para poder criticar? Eu sei que grande parte não tem, então como é que alguém vai dar crítica construtiva se não construiu nada na vida? Como é que você segue um pastor, um missionário, seja quem for, buscando vida amorosa abençoada, se a pessoa não é casada ou tem um casamento fracassado? É regra? Não é, mas é sabedoria, filha. A pessoa não deu certo, pode tentar de novo. Mas o que eu estou dizendo aqui, eu vou falar claramente. Quem diz algo e não sustenta o que diz é hipócrita. E Deus não está nesse negócio. Em contrapartida, não existe pessoas perfeitas. Mas tem uns que são berrantes, inclusive na internet. Toma cuidado. Com Deus não é quantidade. Eu pego a live do pastor tal, pego a live da pastora tal, Deus não quer isso. Deus quer qualidade. Até porque você tem que ter um líder, A Bíblia diz que o pastor é uma estrela. Sabe o que é isso? Não é popstar não, ovelha. Estrela, analisa o que é estrela. Ela tem uma órbita própria.
direção própria. Aí você pega um líder que dá uma direção, pega um outro líder que dá uma outra direção, você entra em conflito. E geralmente quem está em conflito vai pelo lado mais fácil, buscando atalhos, quando na verdade Deus está usando aquele líder que está te ensinando o caminho mais difícil para você ser forte, robusta, preparada para o dia difícil. Ei, que coisa profunda! Jesus falou o quê? Que os nossos inimigos serão da nossa própria casa. Quem é o inimigo aqui de Jacó? Seu irmão Esaú. Ele sai fugido. Ele fez por onde conseguir isso? Porque o preço da bênção dele foi alto. Sua bênção é alta, então o preço a se pagar também é alto. A sua bênção é alta, é grande, é valorosa. Ai, pastor, não sei não, Deus dá. Então, sem fazer nada, então fique esperando até hoje. Até amanhã, até quando você quiser. Se você não faz por onde conseguir, você não vai ter nada na vida. A verdade nua e crua é essa. Pastor, sonha em ser médico, mas não faz vestibular para medicina. Isso é utopia. Pastor, sonha em ser advogado, mas não faz faculdade de direito. Vai ser como? Pessoas têm que acordar. Utopia é uma coisa. Ei, escuta, tá até esquentando mais o clima aqui. Agora sonhar é outra. Sonhos altos não são utópicos. Você pode, quero ser um doutor, então faz a medicina. Quero ser um doutor da lei, então faz a advocacia. É um exemplo bem fácil para você poder entender. Jacó queria ser um grande homem de Deus. Qual era o preço? Deserto. Tô fora, pastor. É porque você quer atalho. Se ele buscasse o atalho, ele ia cair na armadilha do próprio irmão dele. Ia acabar sendo morto. Ou você acha que não tem irmão de fé que estão lutando pela mesma coisa que você, estão buscando pela mesma coisa que você? Meu filho, eu já trabalhei em lugares, e eu trabalho desde cedo. Eu trabalhei numa instituição do governo, num órgão governamental, por volta ali dos meus 18 anos, era um querendo destruir o outro. Um querendo pegar o lugar do outro, porque tem gente na vida, que pensa assim, alguns. Acham que para crescer na vida tem que dar rasteira nos outros, tem que passar alguém para trás, tem que prejudicar alguém no exercício da função ou na razão dela. Tem pessoas que são baixas, meramente cruéis, são vis, são pessoas ruins, que fazem de tudo para alcançar por mera ambição, porque estão escolhendo o caminho mais fácil. O caminho mais difícil é estudar, se qualificar, fazer curso, preparar, suportar deserto e obedecer a Deus. Não adianta. Tudo que é mais difícil é melhor para mim e para você. É difícil, pastor, ter um relacionamento, conhecer alguém. É porque o melhor está sendo preparado para você. E por isso também estamos fazendo essa campanha. Por isso também estamos fazendo essa campanha. Eu sei, filha, que às vezes dói, que às vezes bate o desânimo, às vezes você busca um braço amigo para poder se apoiar, reclina no peito de Jesus, no ombro de Jesus, como o João fez. Mas como, pastor, Jesus não está do meu lado? Eu sei, filha, você tem que usar a fé. Por que João reclinava a cabeça no ombro de Jesus? Porque ele estava confiando. E perceba que quando João faz isso, ele está fazendo isso em algumas ocasiões difíceis. Eram homens que viviam plenamente da fé. Tiveram que renunciar a muitas coisas, até alguns relacionamentos, porque para andar com Jesus é assim. Se tem pessoas que procedem de formas estranhas, tem que repensar nessa amizade.
Tem que orar, apresentar ao Senhor, para ver se Ele está realmente nesse relacionamento, seja íntimo, seja amoroso, seja de amizade, de aliança, para algum trabalho, sociedade. Você tem o direito de sonhar, mas você tem que se esforçar para esse sonho acontecer. E que os teus sonhos não sejam utópicos, que eles sejam impossíveis. Se for impossível e você fizer a sua parte, Deus faz a dele e torna o possível impossível, torna o impossível possível, mas tu tem que fazer a tua parte que lhe compete. Eu sei que às vezes chega alguém que é aquela pessoa que parece que chegou para desmotivá-la. Parece que joga um balde de água fria nos seus sonhos quentes. Só que esse tipo de gente ou chega porque você abriu a porta ou porque viu uma brecha para poder lançar o veneno. Lembra da cobra? A cobra não ataca de repente, só se ataca se você se aproxima dela. Porque se você vê a cobra, você vai se retirar. E tem pessoas que distraidamente se aproximam de cobras. E a cobra não vai abocanhando logo, nem lançando logo veneno, ela primeiro te distrai. E tem uma cobra específica que balança o rabinho. É a cascavel? Balança o rabinho para quê? Para tirar a tua atenção. Tu fica olhando o rabinho, ai que bonito, aquele rabinho balançando. Oh! Eu sei que alguém aqui entendeu. Aí depois que distraiu, você vai lá e dá-lhe a bocanhada. Só que não é um beijo, é a mordida do veneno. Tem outras cobras que agem de formas distintas dessa. Tem uma cobra que ela levanta para dar o bote, porque primeiro se rastejou os seus pés. É aquela pessoa que bajula, né? Aquela pessoa que bajula. Elogia você, tapinha nas costas quando você está vulnerável. Levanta contra você. E tem um tipo de cobra que antes de morder, lançando veneno dentro da corrente sanguínea, ela esguicha o veneno nos olhos. Para quê? Para cegar a vítima, que foi atraída por causa de alguém que te bajulou. Cobra, filha, independente de qual seja a espécie, foi feita para ficar debaixo dos teus pés. Você tem que ter autoridade sobre ela. Mas mesmo você pisando na cabeça da serpente, Gênesis nos alerta que poderemos sofrer a retaliação da mordida no calcanhar. Tudo demanda tempo e atenção, preparo e condição. Porque quando o veneno foi lançado nos olhos da vítima pela cobra, cegou a pessoa. Tirou a visão da pessoa. E uma pessoa sem visão, velho, é uma pessoa cega. E tem muito cego que tem visão, porque não se mistura com cobra. Bartimeu, cego, mas tinha visão. Porque o outro cego que estava com ele somava, estava no mesmo nível social dele, mas estava somando. Agora, se aquele cego era um reclamão, Bartimeu ia declinar em vez de crescer. É importante quem você vai trazer para somar ao seu lado, porque dependendo de quem for, ou você explode em sucesso, ou você declina em perdição e desgraça. Jacó tinha que tomar uma decisão. Eu obedeço ao pai, e a condição é trilhar por um deserto, onde ele seria preparado e passaria por uma experiência única com Deus. E acredite, aquele deserto iria fazer Jacó refletir sobre o tratamento com sua família, incluindo irmão, mãe e pai. Iria fazer ele refletir no tratamento entre ele e Deus. Iria fazer ele se converter de verdade. Porque o deserto, além de fazer tudo isso com ele,
faz ele ser ofertante generoso e dizimista fiel. Você acredita nisso? Por isso o Pai também colocou ele naquele caminho, porque ele precisava daquele tempo no deserto para poder se converter de verdade. Deserto traz você mais perto de Deus, você para mais perto de Deus, filha. O deserto te traz para mais perto de Deus e traz até conversões genuínas e verdadeiras. Qual é o seu deserto? Quem é seu deserto? Não precisa responder. Mas eu vou orar para Deus abençoar você. E eu tenho certeza que se você obedecer e continuar obedecendo, você vai ter direito a estar do lado da sua amada e do seu amado. Jacó, passando por tudo isso e muito mais, conseguiu conquistar o coração da sua amada e viveu um grande encontro. E teve porção dobrada e foi multiplicando. E o principal, aprendeu a não dar volta no irmão. É uma história linda, que ainda tem muita coisa profunda, marcante para entregar, revelações impressionantes para entregar. Mas agora eu vou orar por você. Ora com o seu pastor, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por essa palavra poderosa, profética, revelada. Obrigado por falar conosco de forma clara, precisa, concisa e poderosa. Obrigado por atingir o nosso coração com o teu amor, com a tua graça e com o teu favor imerecido. Em nome de Jesus, que essa mulher e esse homem seja nesse momento tocado pelo teu poder. Que o teu poder acalme essa mente, que o teu poder normalize os batimentos cardíacos e a respiração também. Que o teu poder toque no corpo e dê saúde. Que o teu poder, que a unção dessa campanha possa fazer com que ela, com que ele se encontrem, se amem e sejam felizes para sempre. Em nome de Jesus. Que também venha, meu Pai, condições melhores de vida, que haja negócios, grande prosperidade, que haja clientes, que possam chegar mais clientes, que possa haver aumento, meu Pai, no soldo, no salário, na comissão, em nome de Jesus. Abençoe profissionais liberais, autônomos, empresários, microempresárias, em nome de Jesus. Vai abençoando, vai fazendo, meu Pai, com que cada um que aqui está, cada uma seja tocada. Nesse momento eu te apresento cada nome que está dentro desse azeite. Que essa pessoa que talvez nem saiba da existência dessa campanha possa ser tocada, possa ser tocado e que possa ser abençoado, abençoada. Eu coloco em tuas mãos a vida de cada um que está nesse azeite, que todo feitiço, toda maldição, todo trabalho feito seja cancelado, seja neutralizado, seja aniquilado, e que as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso alcance sua vida amorosa, alcance sua vida financeira, alcance a tua saúde e a tua vida espiritual. Eu te abençoo como sacerdote e pastor, orando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Escreva amém e escreva graças a Deus. Respira fundo, solta o ar bem devagar. Eu consagro a sua água, a minha água, a nossa água, em nome do Senhor Jesus. E agora, beba com fé, porque vai ter milagre acontecendo aqui e aí. Escreve aí agora, eita glória, aleluia.
Dá uns 7 a tua glória aí, dá? 7 é o número perfeito, você sabe, né? Isso. Escreva mais 7 vezes, porque eu tenho certeza que tem algo bom acontecendo. Ovelha, tem uma palavra que Paulo falou no livro de Coríntios. Cada um dê conforme decidiu em seu coração, cada um doe e oferte conforme determinou em seu coração. Existe um poder muito grande por trás da oferta, que é feita voluntariamente, carinhosamente, generosamente, por livre e espontânea vontade. Deus nunca te obrigará a fazer algo, mas tem bênçãos que são condicionadas. Até eu chegar onde cheguei, e graças a Deus foi uma caminhada de muitas experiências, eu entendi que quando minha mão não produzia algo, a semente produzia por mim quando eu fazia a minha parte. Quando eu vi que meus pés não conseguiam me levar para os lugares que eu queria estar, eu percebi que um voto conseguiu me colocar em lugares melhores do que eu pensei. Teve um dia que eu esperava um grande resultado. E todos ficaram diante do lugar que iria dar o grande resultado. Eu peguei minha esposa e nós fomos para o meio do mato. Chegamos a um monte, não era muito alto, mas nos isolamos e ali ficamos. Eu falei: Pai, muitos querem essa vitória, mas eu entrego em tuas mãos. E fizemos um compromisso, uma oração sincera, e continuamos fazendo votos, ofertas. E Deus depois falou para mim: o melhor você vai viver em breve. E o em breve de Deus começou em menos de um mês, mais ou menos. Sim, alguns meses, 1, 2, não me recordo, foi em pouco tempo. E hoje eu agradeço muito a Deus por aquele momento onde nós firmamos um compromisso. Campanha é um compromisso. O seu voto, ele faz o compromisso acontecer, de resultado para você. Eu sei que você tem desejos, vontades, anseios, e alguns ainda não chegaram. Porque você tem sido preparada, porque Deus está te ensinando, falando contigo, mas alguns estão esperando a tua semente. Então, se você quiser participar dessa campanha, plantando essa semente, o valor sugerido dessa campanha é de R$70, que foi o mesmo valor que Jesus sugeriu que fosse multiplicado com os 7 do discípulo que perguntou acerca do perdão. 7 vezes, Jesus? Não, 70. 7 é do homem, 70 foi dele. E a multiplicação, 70 vezes 7, 490. Que era o resultado da bênção. O valor sugerido é de R$70, mas eu vou te dar um conselho. É um conselho, não é obrigação, é um conselho. Faz um voto também por alguém que você ame, além de fazer por você. Pastor, eu posso, eu quero, eu vou fazer. Amém. Pastor, não tenho. Então você não vai fazer. Aqui você não vai fazer. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta. Nas suas mãos vão chegar mais do que esse voto. Teu, da pessoa, dele, dela, vai chegar muito mais do que esse voto. Porque eu creio no Deus que abençoa pela misericórdia e graça. Mas Deus não quer que você viva apenas da misericórdia e da graça. Ele quer que você viva multiplicando, conquistando o melhor dessa terra e até as riquezas dessa terra. Sim. Isaías 1,19. Se você quiser e se você me ouvir, comerás do melhor dessa terra. Pastor, eu vou plantar essa semente. Só por mim, pastor. Amém. Pastor, por mim e por mais alguém. Amém.
Aqui embaixo, no YouTube, estão todos os dados bancários. Para quem vai assistir no Face, está no Face, aqui em cima estão todos os dados bancários. Você vai ver o Pix CNPJ ou o Pix celular. Você vai ver a Caixa Econômica Federal ou a lotérica da Luz para as Nações Brasil. Se você não tiver Pix, você pode fazer pela Caixa Econômica Federal ou na lotérica, pelo Banco do Brasil, o Banco Itaú ou o Banco Bradesco. Não precisa ir na boca do caixa, é só você botar no caixa, acabou. Pastor, eu tenho Pix. Se possível, faça pelo Pix ou transferência, porque é mais rápido. Nós pegamos o nome, separamos e vamos colocar aqui, ó, nesse azeite consagrado, aqui no nome de Jesus. Amém? Está em cima da Bíblia Sagrada esse azeite consagrado. Aqui, ó. Gosto muito dessa Bíblia, tá? Tem muitas, mas essa pentecostal eu gosto muito. Bíblia grande, uma tradução arcaica, eu gosto muito. Escuta o seu pastor. De posse do comprovante, me envia. O meu WhatsApp é o mesmo número celular do Pix. É o mesmo, tá? Pastor, eu não consigo fazer hoje nem amanhã, só no final do mês, só no início do mês, só no meio do mês. Pode? Vou repetir. Pode. Eu não estou conseguindo responder as mensagens do WhatsApp, mas nós pegamos o comprovante quando você manda, porque lá fica baixado nos arquivos lá o comprovante. No extrato também pegamos os nomes das ovelhas. Fez por outra pessoa, eu vejo o nome, não consigo responder a tempo, mas nós separamos e abençoamos e oramos, tá? E eu vou continuar apresentando nas madrugadas esse voto dessa campanha do grande encontro com o verdadeiro amor da sua vida, da grande prosperidade financeira, da grande saúde e da grande fé no seu coração, que vai aumentar cada dia, cada vez mais. Amém? Glória a Deus. Pastor, tem um link ainda no YouTube, o link em azul, fica aqui para você mandar o comprovante, tá? Todo pedido de oração eu peço que se concentre aqui nos comentários, tá? Que eu estendo a mão aqui, eu abençoo os pedidos de oração. Todos os inscritos do canal do YouTube, eu estendo a mão e abençoo em oração, tá? E isso tem sido constante. Amém? Seguidores do Face, também do Instagram, eu abençoo, sempre peço a Deus, estou sempre pedindo a Deus que possa abençoar minhas ovelhas amadas e queridas, que eu tanto amo em Cristo Jesus. Eu vou para o WhatsApp agora, pegar os nomes. Pastor, eu só posso fazer no dia tal. Escreve lá no Zap, é no dia tal, pastor. Você não me respondeu, pastor. Não tem problema, já vi, já está registrado lá. O que importa é que está registrado, tá? Nós separamos para a campanha e depois você cumpre o voto no dia que você se comprometeu. Deus te abençoe. Deixa o like. Isso. A bênção vai chegar assim, ó, rápida. Deixe seu joinha. Se inscreva aqui no canal se ainda não se inscreveu. Quem está no Face, clica nos 3 pontinhos, siga a página e ative todas as notificações no sininho. Tá? Eu peço ao pessoal do Face, se concentre no YouTube, vem para o meu canal no YouTube, pelo menos se inscreva no canal do YouTube, para se acontecer alguma coisa no Face, como às vezes acontece, você está inscrito no canal e os vídeos vão chegar para você. O Face e o YouTube recomendam para 5% dos inscritos. Então, mesmo inscrito, seguindo a página, vê todos os dias que tem vídeo aqui. 8 da manhã em ponto no YouTube, 14 horas em ponto e à noite a partir das 20. Compartilhe essa live nos stories do Zap e do Face também. Amém? Deus abençoe. Quando você mandar o voto lá no meu Zap, você vai escrever assim: voto do grande encontro com o amor da minha vida e com a grande bênção financeira. Pode escrever só isso que tá bom, tá? As outras áreas eu vou estar orando, as 4 áreas. Deus abençoe. Um beijo no seu coração do pastor Rodrigo Arguelles. Fique na paz.